Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo teu sangue derramado. Obrigado por cumprir a tua promessa de não nos deixar escravos do pecado. Obrigado por um dia o Senhor ter nos alcançado, ter nos levado de volta para a casa do Pai. Queremos, de uma maneira especial, Senhor Jesus, consagrar ao Senhor essa nossa reunião, consagrar ao Senhor esse nosso culto. Muito obrigado, Senhor Jesus, por morar em nossos corações, em nossas casas. Tu és a nossa garantia de vitória, tu és a nossa esperança, Senhor Jesus. A nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo que nós temos e tudo que nós somos, nós devemos ao Senhor, Senhor Jesus. Que o Senhor continue reinando em nosso coração. Que o Senhor continue fazendo a tua obra em nós e através de nós, para que dessa maneira Deus seja louvado e Deus seja glorificado. Receba, meu Pai, essa reunião, receba as nossas vidas no teu altar. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Muito bom. Vamos passar para o Bruno. O Bruno vai abrir o nosso culto com louvor. Porque ele vem. Desculpa. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, e eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque ele vive, posso crer
eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém. Glória a Deus. Muito bom, queridos. O que significa a Páscoa, senão ele vive? Jesus vive, queridos. Jesus está entre nós. Jesus, ele continua com as nossas vidas, em nossas casas. A Júlia vai colocar aí uma projeção agora para a gente meditar sobre 2 versículos que confirmam essa verdade em nossas vidas. Mateus 28:6 diz que ele não está aqui porque já ressuscitou. Pode colocar aí, As Júlio. duas Marias, querido, no terceiro dia, elas foram visitar o túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo e elas se assustaram porque estava sem a pedra. Estava sem a pedra, elas não entenderam o que tinha acontecido. E aí tinha um anjo do Senhor na porta do túmulo e ele disse isso para elas. Ele não está aqui. Vocês estão procurando ele no lugar errado. Ele já havia dito que ele iria ressuscitar. Olha que coisa e que informação poderosa para nós, queridos. Jesus, se você for lá em Israel, se você for visitar lá onde o corpo de Jesus foi colocado, está vazio. E depois que ele ressuscitou, ele ficou mais um tempo na terra. E a última coisa que ele falou para os seus discípulos foi em Mateus 28:20, onde ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias, queridos. Ele está aqui com a gente hoje, vai estar amanhã, semana que vem. Independente se as coisas estão boas ou não, ele continua ao nosso lado, ele continua cuidando da nossa casa, da nossa família. E ele vai estar conosco até a consumação do século, queridos. Até isso tudo passar, até isso tudo ficar para trás, Jesus, ele continua conosco e ele vai continuar conosco. Então, a Páscoa representa a ressurreição daquele que venceu a morte. Ele cumpriu a promessa que ele havia feito de nos resgatar da morte, de acabar com o poder do pecado sobre a nossa vida. E Cristo vive, queridos, é a garantia que nós temos de que nós, em tudo, seremos mais do que vencedores. Ele venceu a morte por mim e por você, querido. Nós não conseguiríamos fazer a obra que Cristo fez. E essa obra que nós recebemos graciosamente de Deus é prova do amor incondicional que Deus tem pela minha vida e pela vida de vocês. Por isso, Cristo vive, queridos. Não há o que temer. Não há o que temer na minha vida ou na vida de qualquer ente querido da tua família. Porque ele já venceu. Ele é a garantia da nossa vitória. Cristo vive, queridos. Todos os nossos pecados foram perdoados. A Bíblia diz que ele morreu uma única vez, pelos pecados passados, pelos pecados presentes e pelos pecados futuros. Se você tem alguma área da tua vida que ainda te entristece, que te aborrece, que você sabe que você deveria já ter virado a chave, queridos, não se preocupe. Você já foi perdoado por essas suas iniquidades, transgressões, por esses teus pecados. Não carregue em peso que Deus nunca colocou na tua vida. Jesus morreu só e definitivamente pelos nossos pecados, queridos. E Cristo é a certeza da nossa vitória. Que essas verdades possam, que esses 2 versículos possam estar conosco todos os dias, queridos. Quando vier uma aflição, quando vier uma preocupação, quando vier alguma insegurança, você lembre sempre, Cristo vive e Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos.
Coloca a mão no teu coração, queridos. Eu quero orar um instante com você. Pai querido, Pai amado, nós, na tua presença ainda, Senhor, nós queremos declarar que nós cremos pela nossa fé que Cristo vive, que Cristo vive dentro de cada um de nós. A tua palavra diz, meu Pai, que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Por isso nós temos a certeza e a segurança de que nós jamais estaremos sozinhos. Senhor Jesus, o Senhor é bem-vindo, Senhor Jesus, de uma maneira especial nessa reunião. Que haja uma atmosfera, uma unção do céu sobre tudo aquilo que nós viemos a compartilhar, Senhor Jesus. Que a tua presença seja perceptível. Nos dê um coração sensível, Espírito Santo, para que a gente sinta a presença do nosso Senhor Jesus Cristo em toda essa reunião e que essa presença nos acompanhe, Senhor Jesus, em todos os dias da nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos aceitar incondicionalmente. Obrigado, Senhor Jesus, pela esperança que nós temos no Senhor, de que dias melhores nós iremos viver, Senhor Jesus. Obrigado por nos ensinar dia a dia a ser pessoas melhores. Obrigado, Senhor Jesus, pela transformação que nós temos recebido a partir da tua cruz. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine a perseverar nos teus caminhos, Senhor Jesus. E que a nossa vida possa ser um grande testemunho da tua obra em nossa casa, em nossa família e em nosso coração. Receba a nossa oração, Senhor Jesus. Para a glória do nome de Deus é que nós te oramos. Amém. Amém, queridos? Muito bem. Nós estamos com a nossa reunião, ou melhor, com a nossa corrente de oração. Iniciamos essa semana mais essa jornada, mais essa ação da nossa igreja. Estou muito feliz, queridos. Nós tivemos 37 pessoas inscritas nessa primeira semana, 37 pessoas que decidiram dizer um sim para o nosso link, 15 pessoas, elas estão hoje recebendo a intercessão da igreja, elas pediram, olha, eu quero receber a oração da igreja. Nós fizemos 19 ligações essa semana, e nós salvamos, queridos, 16 pessoas. Olha que coisa extraordinária, queridos. 16 vidas foram salvas através da nossa corrente de oração. Mais de 2 pessoas por dia entregaram a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, queridos. Então, eu queria aqui, primeiro, registrar esses números, agradecer a essa equipe que está engajada. É engraçado porque as pessoas, no primeiro momento, a gente fica um pouco constrangido de ligar. Depois que a gente passa por essa experiência, as pessoas, não tem mais pessoas para eu ligar aí, foi tão boa a experiência. Você vê como a gente primeiro recebe a graça, o amor e a contrapartida de Deus. Então, eu quero pedir para a igreja que ainda não mandou o link, queridos, faça isso. Se você tiver aí alguém que você conhece que está nesse momento com Covid, qualquer tipo de doença física, emocional, invista um tempo na vida das pessoas, querido. Faça isso pelo amor de Deus. Faça isso por aquilo que Deus já fez na sua vida, querido. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos salvar almas, queridos. Eu tenho dito, falei para a Roseli essa semana que se a igreja não salvar almas nessa época, não vai salvar nunca mais, queridos. É uma grande oportunidade que nós temos de levar o amor de Deus para as pessoas que hoje não conhecem Jesus ainda. Então, nós reiteramos aqui, invista 10, 15 minutinhos do seu tempo, pega a tua lista telefônica, pega o teu Facebook, teu Instagram, veja dentro da sua família, pessoa do teu trabalho, quem nesse momento está passando por essa enfermidade, ou que está passando por algum reflexo dessa enfermidade na família, invista um tempinho, querido, coloque aquele vídeo que eu gravei, manda o link, tenho certeza de que Deus vai, através da sua vida, alcançar essas pessoas, e através da ligação dessa equipe da nossa igreja, nós vamos poder levar salvação para essa pessoa, levar conforto para essa pessoa, e tenho certeza de que você será lembrado para sempre por essa pessoa, porque através de um ato generoso seu, ela foi salva, o Espírito Santo veio habitar dentro dela, e nós sabemos que quando isso acontece,
que a nossa vida jamais é a mesma. Então, que você possa nos ajudar na divulgação desse link, nesse vídeo, para que essa semana a gente, com a nossa equipe, esteja ligando para as pessoas. Nós já ligamos para todo mundo, querido. Nós ligamos para 37 pessoas, para 19 pessoas que quiseram ligação. A nossa equipe está pronta para fazer ligações de novo. O que está faltando é pessoas para serem registradas no link. Então, a igreja pode nos ajudar a divulgar, a espalhar, a propagar esse link para que a gente possa, com a nossa equipe, ligar para essas pessoas na próxima semana. E hoje nós lançamos mais uma campanha, queridos, na nossa igreja, que é o Diário de Gratidão. O que mais mexe com a nossa vida, queridos? O que mais traz preocupação para a nossa vida? É aquilo que nós não temos, é aquilo que nós necessitamos. E quando nós conseguimos ajustar o nosso foco, quando nós conseguimos reconhecer aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus tem feito, a gente passa a se preocupar muito com aquilo que nos falta e a gente começa a desenvolver um coração mais agradecido por aquilo que nós temos. Então, nós vamos ter uma jornada, mais uma campanha, um balanço da nossa vida, 30 dias, queridos. Nós vamos fazer um diário de gratidão. Olha o que diz em Salmos 103, versículo 2, que é a base bíblica para essa campanha. Bendiga ao Senhor, minha alma. Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Olha o que o salmista está nos ensinando, queridos, que a gente tem que agradecer a Deus, Salmo 103, versículo 2, e que a gente não pode esquecer de nenhuma das bênçãos que nós recebemos ou que nós temos recebido de Deus. Então, eu vou pedir para que você pegue um caderninho, aqui está o meu caderninho, aqui vai ser teu diário. A primeira coisa que você vai fazer é você vai fazer uma retrospectiva da sua vida desde o momento que você entregou a tua vida para Jesus. Peça para que o Espírito Santo te ajude a voltar um pouquinho no tempo e que você registre tudo o que você viveu, todos o socorro, restauração, transformação, bênção, cura, livramento. Registra nesse diário que você vai ter a partir de hoje. E depois que você registrar, queridos, você vai agradecer a Deus. Você vai ter um momento de gratidão a Deus. Fala, Senhor, eu quero reconhecer, Senhor, o quão abençoado eu sou. Eu quero reconhecer, Senhor, a tua obra maravilhosa na minha vida, a tua obra maravilhosa na vida da minha família. Depois que você fizer essa retrospectiva, depois que você fizer o registro de tudo aquilo que você já viveu, você vai preencher esse teu diário todos os dias. Antes de você dormir, você vai fazer um balanço do seu dia. E você vai registrar de tudo aquilo que aconteceu de bom para você. E aí, queridos, é ir no detalhe. É o ar que você respira, é o café da manhã que você tem na sua mesa, é o almoço, é a família que você tem, é a casa, é o carro que você tem, é o trabalho que você tem, é a saúde física e emocional que você tem, é a esperança que você tem de dias melhores pela presença de Jesus que hoje vive. E todos os dias você vai fazer esse registro. E antes de você dormir, queridos, nas suas orações, você vai apresentar esse diário para Deus e falar, Senhor, eu reconheço, Senhor, e te agradeço por tudo que o Senhor fez pela minha vida nesse dia. E por 30 dias nós iremos fazer esse exercício, você vai ver como nós, e falo por mim, queridos, temos muito mais a agradecer do que pedir a Deus. Quando nós desenvolvemos um coração mais agradecido, você vai ver que você tira o foco do seu problema e a solução ela vem de uma maneira automática, ela vem de uma maneira natural. E é muito bom quando a gente tem um coração que reconhece e que agradece a Deus. Então, esse nosso exercício é para que a gente desenvolva um coração ainda mais agradecido para o Senhor. Porque se nós estamos vivos hoje, Senhor, é porque nessa semana nós tivemos livramentos do Senhor. Ainda que a gente não tenha consciência disso. Se nós estamos aqui hoje, reunidos em torno da palavra de Deus, é pela permissão dele. Ainda que tenha coisas na nossa vida que precisam ser resolvidas, e sempre haverá, queridos.
mas que a gente ajuste um pouco o nosso foco para que a gente possa reconhecer e agradecer a Deus por aquilo que ele já fez e por aquilo que ele tem feito. E tenho certeza absoluta, queridos, todos os dias nós recebemos a graça de Deus, todos os dias nós recebemos o amor de Deus. Quer seja a misericórdia que se renova a cada amanhecer, quer seja o perdão dos nossos pecados, quer seja a força que nós precisamos para sair da cama, para iniciar um novo dia. Registre tudo, vá no detalhe. Você vai ver o quão abençoado você é e quão abençoado eu sou. Envolva a sua família, querido. É importante nesse momento. Nós reunimos a nossa família, pega os filhos, pega um diário só, e coloca toda a bênção de toda a família e ore junto, agradeça junto. Você vai ver como isso vai aumentar a fé da tua família também, como vai trazer mais unidade na sua casa e como a gente vai poder perceber de uma maneira mais clara tudo aquilo que Deus tem feito e vai continuar fazendo nas nossas vidas. Amém? O que eu peço para os líderes dos PGs, queridos? Vocês explorem, e vou deixar aqui esse recado para o Eduardo e para a Yara, que são os coordenadores, explorem toda a reunião, um grande espaço para que cada um possa compartilhar o seu diário. Se você tomar metade da reunião, querido, não tem problema, mas eu gostaria que vocês explorassem, que cada um falasse como é que está sendo essa experiência, como é que ele passou a reconhecer o cuidado, a presença, o socorro de Deus, porque isso vai nos ajudar a edificar a fé um dos outros. E com isso a gente vai se fortalecer e a gente vai ficar mais forte para superar todas as adversidades que eventualmente a gente precisa superar nas nossas vidas. Salmo 103, 2. Bendiga ao Senhor minha alma. Não esqueças de nenhuma das suas bênçãos. Muito bem. Seguindo a nossa agenda, nós vamos agora prosseguir na nossa jornada, arrumando a bagunça da minha vida. Nós estamos aí com essa série, já está pegando aí, TR Flix. Nós vamos para o nosso terceiro estudo hoje. Lembrando que a base dessa jornada, dessa série, é Colossenses, capítulo 2, versículo 5, a parte B, que diz: me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então, lembrando que o que alegra o coração de Deus são duas coisas, queridos. Primeiro, a nossa fé firme no nosso Senhor Jesus Cristo, e o que alegra o Senhor também é quando a nossa vida está em ordem. Não adianta só eu ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo se a minha vida está desorganizada. Não adianta eu ter uma vida em ordem se eu não tenho fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós tenhamos a alegria no coração de Deus, a expectativa de Deus é que a gente tenha essas duas partes preenchidas. Que a cada dia a gente consiga colocar um pouquinho mais a nossa vida em ordem e que a gente consiga cada dia mais fortalecer a nossa fé no nosso Senhor Jesus. E a gente tem dito, queridos, que uma vida bagunçada ela não anda. Uma vida bagunçada é uma vida estagnada. É uma vida que rouba a nossa paz, rouba a nossa energia, rouba a nossa esperança. Se nós quisermos ativamente e acelerar a obra de Deus na nossa vida, a gente precisa ir visitando cada área das nossas vidas que a gente tem ministrando e que a gente possa colocar em ordem aquilo que efetivamente está precisando aí de uma mexida e de uma arrumação. Então, essa série de 5 ministrações está nos ajudando e vai nos ajudar a colocar a nossa vida em ordem. O que nós falamos até aqui? Nós falamos arrumando a bagunça causada pelo sofrimento. Essa foi a primeira ministração. E a gente falou que a essência dessa ministração é que o sofrimento ele é simplesmente resultado da nossa insistência em não aceitar aquilo que já é real na nossa vida, que a gente alimenta a nossa dor e o nosso sofrimento na medida que a gente não aceita aquilo que já é. Porque assim, querido, se eu tenho um problema na minha vida hoje, aceite que ele é um problema. E busque conhecimento, quer seja no campo natural, quer seja no campo espiritual, para resolver o problema. Porque às vezes a nossa briga não está na solução do problema, está em aceitar aquilo que aconteceu.
E a Bíblia diz que Deus faz aquilo que é impossível. Não há o que a gente não consiga superar e não há aquilo que a gente consiga resolver na nossa vida. Por isso, nós ministramos essa primeira palavra no dia 21, para que a gente possa arrumar, eventualmente, essa área de sofrimento da nossa vida. Semana passada, nós falamos sobre a ira. Tivemos até o QI, né? O quociente de irritabilidade. E eu disse para vocês que a maior maneira de nós avaliarmos o nosso QI não é pelos atos que a gente faz, mas é pelas respostas que nós damos, para as reações que nós damos para situações que causam desconforto para nós. Nós ensinamos a semana passada que há dois tipos de ira, a construtiva e a destrutiva. A construtiva é aquela que nós aprendemos com Jesus, onde ele não foca na pessoa, mas nos atos da pessoa. E a ira destrutiva, que é aquela que dá espaço para o diabo atuar na nossa vida, é quando nós canalizamos a nossa ira na pessoa e não nos atos que ela comete. Aí as pessoas perguntaram para mim, Luciano, mas como é que eu consigo separar a pessoa dos seus atos? Como é que eu consigo não canalizar minha ira na pessoa e canalizar a minha ira nos atos da pessoa? É quando a gente consegue, queridos, olhar para o outro como um filho e uma filha de Deus, que assim como nós, cometem erros, cometem deslizes, cometem atos que não deveriam cometer, assim como nós cometemos, e nem por isso a ira de Deus vem sobre a nossa vida. A tristeza de Deus vai sobre os nossos atos e não sobre a nossa vida. Há 2 anos atrás, a gente basicamente pregou na igreja sobre identidade, queridos. Acho que o ano inteiro eu preguei sobre identidade, a importância de nós nos vermos como filhos e filhas aceitos e amados de Deus. E é um momento também que a gente tem que ver o próximo como filhos e filhas amados de Deus, porque senão eu sempre vou estar canalizando a minha ira na pessoa, num filho e numa filha amada de Deus. Quando a gente reconhece e quando a gente valoriza a pessoa como uma filha e um filho de Deus, a gente neutraliza a nossa ira na pessoa e a gente canaliza a ira naquilo que a pessoa eventualmente está fazendo ou deixando de fazer. Então, essa foi a orientação que eu passei para as pessoas que me questionaram nesse final de semana. Porque se eu não conseguir enxergar no outro um filho, uma filha de Deus, eu sempre vou estar canalizando minha ira na pessoa. E lembre, queridos, ela já foi perdoada pelos pecados que ela comete. Deus está trabalhando no coração dela, assim como está trabalhando no nosso coração também. Que nós precisamos ajudar essas pessoas a entender aquilo que elas estão fazendo ou deixando de fazer. E a melhor maneira que a gente faz para que isso aconteça é amar incondicionalmente as pessoas. Assim como Deus nos ama, assim como Deus tem a sua misericórdia sobre a nossa vida, nós precisamos exercitar a mesma qualidade que nós temos recebido do amor de Deus e a gente precisa oferecer para essas pessoas, para que através do nosso amor elas vão corrigindo os seus atos, as suas atitudes, as suas palavras, e que nós sejamos, queridos, a cura para tudo aquilo que essas pessoas ainda cometem com a nossa vida ou com a vida das pessoas que a gente ama. E hoje nós vamos dar mais um passo, dia 4/4, nós vamos falar sobre arrumando a bagunça causada pela instabilidade financeira. Pensa numa confusão que o Covid trouxe nas nossas vidas, em todas as áreas, mas quando você pensa no aspecto financeiro, misericórdia, pensa em pessoas que estão, e talvez não sem motivos, desesperadas, queridos. A área financeira sempre foi uma área sensível na vida de todo ser humano. Também dentro da igreja, dentro da nossa família espiritual. O dinheiro, lidar com o dinheiro sempre foi um desafio, né? O dinheiro ele tem um poder que não deveria ter em nossa vida, de ditar como é que vai ser o nosso humor, como é que nós vamos viver os nossos dias. Se a gente tem dinheiro, a gente está em paz, se a gente não tem dinheiro, a gente está em pânico.
Se a gente tem dinheiro, a gente tem um coração agradecido a Deus. Se a gente não tem dinheiro, a gente tem um coração que fica pedindo para Deus. Muitas vezes o dinheiro, queridos, ele dita como nós vivemos. Muitas vezes o dinheiro dita o nosso humor, a nossa saúde emocional. E quando eu vivo instabilidade financeira, quando eu tenho esses altos e baixos, a nossa vida, o nosso amor, o nosso humor, a nossa fé, ela vai oscilando na mesma proporção. Dinheiro, ele destrói relacionamentos, dinheiro destrói famílias, dinheiro leva pessoas ao suicídio, dinheiro leva pessoas ao sofrimento, e nós precisamos aprender a arrumar essa área da nossa vida. Nós precisamos aprender a lidar com essa área da nossa vida para que a gente não seja escravos, queridos, da preocupação, da ansiedade, para que nós possamos, com fé no nosso Senhor Jesus Cristo, criar uma estabilidade na nossa vida financeira. Há um conceito muito errado em relação ao dinheiro no meio cristão, queridos. A religiosidade diz que é pecado você querer ser próspero, é pecado você querer ter muito dinheiro, e não há nenhum problema nisso, querido. Se eu falar para vocês assim como pastor, eu quero ser milionário, eu quero ter a melhor casa que existe no mundo, o que vai acontecer, querido? Vai criar algum desconforto em nós. Porque parece que nós não somos merecedores, parece que nós, como igreja, nós precisamos ter uma vida modesta, nós precisamos ter uma vida de sacrifício, que temos que estar contando dinheirinho, querido, mas isso não está na Bíblia, querido. Só que a gente cria um padrão mental, e muito desse padrão mental vem da nossa história de vida, que no nosso subconsciente foi nos ensinado de que a vida é assim mesmo, de que você pensar em ter muito dinheiro, isso não é para a igreja, isso não é para cristão. E a gente acaba acreditando nessa mentira, queridos. A gente acaba, de alguma maneira, moldando a nossa vida nesse padrão financeiro. E a gente basicamente se contenta em ter dinheiro para pagar a conta, querido. O que nós pedimos para Deus, e a gente faz isso com o coração honesto. Senhor, eu só peço dinheiro para pagar, querido. Você não foi feito para pedir dinheiro para pagar a conta, querido. Você foi feito para reinar, você foi feito para viver uma vida de honra, você foi feito para viver próspero, querido. Se nós não mudarmos esse nosso padrão de miséria da nossa mente, o que nós vamos receber é simplesmente aquilo que a gente está pedindo, que é dinheiro para pagar a conta. Filhos e filhas de Deus, se contentando com migalhas, queridos. Não, Deus tem uma mesa extraordinária para nós. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós qual é a nossa relação com o dinheiro. Porque se eu tenho um padrão, queridos, mental, e muito no nosso subconsciente, pelas maneiras com que nós somos ensinados, educados, principalmente na nossa família, principalmente no meio religioso. Se eu tenho um padrão mental de que o dinheiro é pecado, a minha vida vai ser uma vida de miséria. Porque tudo que eu for fazer, tudo que eu for pensar, traz do meu subconsciente e fala, cara, isso aí não é de Deus para você. E eu quero quebrar isso, queridos, hoje, nessa nossa reunião. Dizer para você que o nosso problema não está no dinheiro. A Bíblia nunca disse que você deveria viver uma vida miserável, a Bíblia nunca disse que você precisava viver uma vida de escassez. A Bíblia diz que você tem que preservar o teu coração. Olha o que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que a Júlia vai projetar para nós. 1 Timóteo 6,10 diz assim, porque o dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Não, porque o amor ao dinheiro, aí há uma diferença enorme para nós. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviarão da fé e se
passarão a si mesmo com muitas dores. Então, o problema, queridos, nosso em relação ao dinheiro, não é o dinheiro, não é a abundância, não é a prosperidade, mas é assim, onde é que está o nosso coração? Porque se o nosso coração estiver em Deus, você tem todo o direito de ser a pessoa mais bem-sucedida que existe nesse mundo, porque o teu coração não está nisso, querido. O teu coração continua preso, o teu coração continua amarrado no coração de Deus. Então, eu não sei o que disseram para você em relação ao dinheiro na sua vida pregressa, na sua vida antes de Cristo. Eu não sei como é que você foi educado na sua família, eu não sei como é que você foi educado pelos religiosos, pelas religiões que você passou. Mas, de novo, eu quero deixar claro aqui, queridos, que o nosso problema não está no dinheiro. O problema do ser humano é o amor ao dinheiro, é quando a gente se escraviza no dinheiro, enquanto a gente dorme e levanta pensando no dinheiro. É quando o dinheiro tira a nossa estabilidade emocional, é quando o dinheiro dita as nossas emoções. Esse é o problema. Se você tem a tua fé firme em nosso Senhor Jesus Cristo, se você tem clareza da sua posição no reino de Deus, se você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, lute, queridos, para você conquistar a prosperidade na tua vida, para você buscar a prosperidade na vida da sua família. E vamos pensar aqui, queridos, pelo lado mais lógico. Você acha que Deus, no plano de Deus, nós falamos do amor de Deus entregando a vida para Jesus, você acha que Deus ele quer e está nos planos de Deus, queridos, fazer com que a gente tenha uma vida de dificuldade, queridos? Será que tem lógica isso? Vamos esquecer a religião. Vamos pensar assim, cara, a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata, a Bíblia diz que Deus é meu Pai, que por amor à minha vida ele entregou o nosso Senhor Jesus Cristo, o único filho que ele tinha, que Jesus veio, morreu, ressuscitou, e para que a gente não ficasse só, Deus mandou o Espírito Santo que habita dentro de nós. Você acha que a partir dessa obra, queridos, é a vontade, é plano, é desejo de Deus que a gente tenha uma vida de miséria? Não pode ser. Eu não consigo entender que isso possa ser um plano, possa ser a vontade de Deus, queridos. Vamos lá, vamos ver Mateus, o que diz Mateus 7, do versículo 9 até o versículo 11, para a gente ter essa resposta, querido. Olha o que diz Mateus 7, 9 a 11. Jesus dizendo: E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe darás uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Olha a relação que Jesus faz em relação à nossa vida com os nossos filhos naturais. Ele fala assim, Luciano, você que é mau, você que pisa na bola, você que tem coisas na sua vida que ainda estão desajustadas, se a Júlia pede para você pão, você vai dar uma pedra para ela comer? Se a Júlia pede um peixe, você vai dar uma serpente para fazer mal para ela? E ele fala assim, você que é mau, dá e tenta dar o melhor para a sua filha, melhor para o seu filho, você imagine Deus, que estás no céu, o que ele pode fazer para você. Então, queridos, é sim a vontade de Deus abençoar a tua vida. É sim a vontade de Deus abençoar a vida da sua família. A questão é, aonde está o teu coração? Porque Deus, mais do que ouvir as nossas orações, queridos, Deus olha para dentro de nós, Ele olha a motivação do nosso coração. Quando Deus ele decidiu libertar o povo de Israel do Egito, o povo vivia na miséria, querido. O povo vivia escravo, o povo vivia o dia inteiro quebrando pedra, passando necessidade, sendo humilhado, desonrado. Deus foi até lá, através de Moisés, libertou o povo e levou o povo para onde, queridos? Para Canaã.
uma terra que emana leite e mel, uma terra que aquele povo nunca havia pensado e imaginado que um dia eles fossem viver. Então, esse é o propósito de Deus. É tirar a gente da miséria, da escassez, da desonra e nos levar para a abundância. Nos levar para um lugar de honra, nos levar num lugar de prosperidade. Esse é o processo, esse é o plano de Deus. Só que isso passa para o crivo do nosso coração. Sempre nós vamos estar sendo confrontados em nosso coração, queridos. E que o Espírito Santo nos ajude nessa ministração a ajustar a área específica da nossa vida financeira que está hoje desajustada. Porque se você desajustar duas áreas que eu vou dizer para você, e se você fizer no campo natural tudo o que você precisa fazer com excelência, com honra, com dedicação, eu duvido que você não vai ser abençoado, querido. Porque é vontade de Deus, é plano de Deus, é propósito de Deus abençoar a sua igreja, queridos. A gente tem visto aí, eu tenho ligado para muitas pessoas nessa época de pandemia, queridos. As pessoas não querem Jesus, nós já falamos sobre isso. As pessoas elas querem solução para aquilo que elas estão vivendo. E como é que nós seríamos uma igreja ativa se nós trouxermos escassez na igreja, queridos? O que atrai essas pessoas para a igreja é a nossa vida, é a maneira com que nós vivemos, é a maneira com que as pessoas veem a minha vida e a sua vida. E há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, de que nós teríamos uma vida de abundância. E a palavra de Deus não volta vazia. Se ele lançou, queridos, a palavra de Deus é para a tua vida e a palavra de Deus é para a minha vida. Qual é a base dessa nossa conversa hoje? Deuteronômio capítulo 28, de 1 a 14. Eu vou ler apenas alguns versículos e você vai ver quais são as promessas que Deus tem para a tua vida. Deuteronômio 28, do 1 até o 14, a gente vai ler alguns versículos apenas, são só 6 versículos que eu vou ler, para você ver o que Deus tem como promessa para a tua vida. Olha o 28:3, o que ele diz para você. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Então, Deus está dizendo aqui, queridos, que você vai ter a bênção dele aonde você estiver. Que a bênção do Senhor vai te acompanhar por onde você andar. Qualquer lugar onde você pisar as plantas dos teus pés, lá estarão as bênçãos do Senhor. Então, essa é a primeira verdade para a igreja, queridos. Bendito serás tu, ou seja, abençoado será tu, próspero será tu, honrado será tu na cidade e bendito, abençoado será tu no campo. Olha o 4, o que ele diz para nós, no versículo 4. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Aí ele desce um pouquinho mais profundo para nós. Ele fala assim, ó, não é só você que vai viver abençoado, mas a sua descendência também. Os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos filhos dos teus filhos. Bendito é o fruto do teu ventre. Então, queridos, quando você olha para a tua família, a promessa de bênção, de prosperidade, de abundância está sobre a vida dos teus filhos, está sobre a vida das tuas filhas. E ele fala assim, o fruto da tua terra, tudo que você planta, querido, vai ser abençoado. Fruto dos teus animais, fruto das tuas vacas e dos rebanhos das tuas ovelhas. Ou seja, tudo que você semear, querido, será abençoado. Olha como ele utiliza a palavra fruto. Tudo que você tiver como iniciativa, tudo que você tiver como posicionamento será abençoado. E não só você, os teus filhos e as suas filhas também serão. Então, a promessa de Deus não recai apenas na tua vida, mas a promessa de Deus recai para toda a sua família. Olha o versículo 5, o que ele fala. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. O que é o cesto e a amassadeira aqui? É o lugar de trabalho. Então, ele está aqui dizendo que você vai ser abençoado no teu trabalho.
Você vai ser abençoado nas ferramentas de trabalho que você tem. Deus vai te abençoar na sua empresa, Deus vai te abençoar no seu emprego, Deus vai abençoar na tua carreira, porque a Bíblia diz que bendito, ou seja, abençoado será o teu trabalho, será a tua profissão, será a tua carreira. Olha o que diz o 7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O que ele está dizendo aqui, queridos? Que além de você ser abençoado, além da sua família ser abençoada, que ninguém vai se levantar contra as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Não há mamon, não há demônio, não há pessoas que possam querer se levantar para impedir que você viva a promessa de Deus na tua vida. Ele diz assim, ó, eles vão vir por um caminho, mas vão fugir por 7. Ele vai entregar, querido. Olha que coisa extraordinária. Deus vai entregar os nossos inimigos. O problema não está conosco, queridos. O problema está com Deus. Ele disse que os nossos inimigos serão entregues às nossas mãos por Deus. Então, que mamão saia da nossa finança, que mamão saia da nossa família, que mamão saia do convívio do nosso lar, que saia do nosso trabalho, que saia do nosso emprego, porque ele é um inimigo já derrotado. É isso que diz para nós Deus através de Deuteronômio 28, 7. Olha que quantas bênçãos, queridos, a gente recebe de Deus nessa manhã. E olha o que diz o 12. Versículo 28, 12. O Senhor, quem, queridos? Deus, abrirá o bom tesouro aonde? No céu. Queridos, há um tesouro teu para você, para a tua família no céu, queridos. Para dar chuva à tua terra no tempo certo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Sabe o que é obra das tuas mãos, querido? Teu trabalho, a tua empresa, o teu emprego, esses esforços que você tem feito para poder alcançar os recursos que você precisa. Ele vai abençoar a tua mão e vai abrir o bom tesouro. E olha o que diz, que você vai emprestar e não vai pedir emprestado. Se você está pedindo emprestado, tem coisa errada, querido. Se hoje eu tenho ido ao banco, se hoje eu tenho pedido socorro para a instituição financeira que quer roubar os teus recursos, nós estamos vivendo algo diferente daquilo que Deus prometeu que eu fosse viver, que você fosse viver. Porque a promessa de Deus é que a gente vai emprestar, os caras vão ligar para você. Depende do cara, né? Que tem cara que não paga. Então, que liga, né? Empresta para quem paga. Olha que bênção, olha que promessa extraordinária de Deus, querido. Lembra sempre, queridos, que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, de que nós vivemos aquilo que a Bíblia diz que nós vivemos, queridos. Qualquer coisa diferente disso é uma oportunidade para a gente refletir. Ô, Luciano, mas eu não estou vivendo nada disso, então por isso que a gente está aqui hoje. Por isso que a gente está compartilhando a palavra, por isso que a gente está trazendo essa reflexão, porque tem algo da nossa vida que precisa ser consertada. Tem algo da nossa vida que está desajustada. Logo que é um Deus de justiça, ele não pode fazer com que a bênção dele chegue em nossa vida sem antes a gente arrumar a casa primeiro. É isso que a gente vai fazer. Olha o 13, o que ele diz para nós, queridos. Que é o último. Depois você pode ler aí, o 28, você vai ver quantas coisas boas tem. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Honra, querido. Deus tem honra para você. E só estará em cima e não debaixo. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar a fazer. Então, Deus fala que você vai ser abençoado aonde você estiver. Deus fala que você vai ser abençoado em tudo, não só você, toda a sua casa. Deus fala que o seu trabalho vai ser abençoado. Deus fala que o teu emprego vai ser abençoado, que os teus projetos vão ser abençoados.
Deus fala que Mamon e nenhum inimigo vai poder impedir que as bênçãos do Senhor cheguem até a tua vida. Nós vimos que Deus vai abrir o seu tesouro e que você vai emprestar e não vai pedir emprestado. E ele fecha dizendo que ele vai colocar você numa posição de honra, que ele vai colocar você numa posição lá em cima e não embaixo. Olha quantas promessas que Deus tem, queridos. Quantas coisas que nós precisamos viver de Deus, queridos. E a pergunta sempre que vem, né, queridos? Vou pedir para a Júlia voltar agora para mim. A pergunta que sempre vem para nós, né, Luciano, como é que eu vivo essas verdades? Ok, Luciano, eu entendi, eu ouvi. Acredito relativamente, porque eu tenho me arrastado há tanto tempo nessa situação que eu estou cansado. Como é que eu vivo isso? Como é que eu trago essas verdades de Deus para a minha vida de uma maneira concreta, de uma maneira direta? Arrumando a bagunça, querido. Provavelmente há coisas na sua vida, há áreas da tua vida financeira que precisam ser ajustadas, que precisam ser consertadas, porque Deus nunca vai lançar uma promessa que vire maldição para nós, queridos. Deus, ele preserva a sua palavra, ele preserva a essência da sua palavra, que se é para abençoar, eu preciso aprender a lidar com a bênção. Eu preciso estar preparado com a bênção, para que a gente não lide de uma maneira errada com a bênção e acaba gerando mais problema do que solução para nós. Então, eu preciso aprender ou começar a olhar a minha relação com o dinheiro. Como é que eu me relaciono com esse bendito dinheiro? Eu preciso olhar para dentro de nós, queridos. Nós precisamos olhar para dentro de nós e avaliarmos as crenças que nós temos em relação ao dinheiro. Se você acha que você não é merecedor da prosperidade de Deus, se você acha que você não é digno, se você acha que dinheiro é pecado, não há o que Deus possa fazer para mudar a situação que você está vivendo. Nós vamos continuar vivendo o que nós estamos vivendo. E mais importante, como é que eu tenho lidado? Então, quando eu olho para a crença, eu estou olhando dentro de mim. Lembra que Deus quer que coloque em ordem dentro e está fora da gente? Eu olho para as crenças dentro de mim, aí eu preciso olhar para fora como é que eu estou lidando com o dinheiro. Como é que eu tenho visto o dinheiro? Como é que o dinheiro tem sido o meu apoiador, o meu sustentador nessa minha história, nessa minha vida? É isso que a gente vai falar agora. Arrumar a bagunça ocasionada pela instabilidade financeira. Lembre sempre, queridos, que para a gente viver as promessas de Deus, a gente precisa ter a nossa casa em ordem. Lembre, Colossenses, alegro-me por ver vocês com a vida em ordem e com a sua fé firme em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os milagres de Deus, basicamente, eles são consequência de uma vida em ordem. As promessas de Deus, elas se materializam em nossa vida de uma maneira como resultado daquilo que nós vivemos e da maneira com que nós levamos a nossa vida. E quando nós falamos de colocar a vida em ordem, que eles têm duas áreas fundamentais para isso. Quando eu penso em viver Deuteronômio 28, de 1 a 14, eu preciso olhar para os dois aspectos principais da minha vida. O primeiro aspecto, quando eu penso no dinheiro, qual a motivação do meu coração? Quando eu oro para Deus e peço prosperidade, eu peço abundância, qual é a motivação? Porque se a motivação for o dinheiro, isso vai demonstrar que o nosso coração provavelmente esteja no dinheiro. Quando eu penso em prosperidade, em abundância, queridos, eu estou pensando em quê? Em reter ou abençoar? Se a abundância que hoje, se os recursos que hoje eu tenho, está retido na minha vida, você está quebrando um padrão de Deus. Você está quebrando uma lei de Deus, que vem pela minha vida e vai pela vida dos outros. Quando eu sou uma pessoa que retém as bênçãos de Deus, quando eu busco recurso, quando eu busco dinheiro, quando eu busco prosperidade e abundância para mim, exclusivamente para mim, queridos, você não recebe de Deus.
Porque Deus é um doador, queridos. E quanto mais a gente doa, mais parecido a nossa vida fica com a vida de Deus. Deus, na sua essência, é um doador. E se eu tenho retido os recursos que eu tenho recebido, se esses recursos, de alguma maneira, não têm suprido as minhas necessidades, se eles não têm gerado abundância na minha vida, prosperidade, e se eles não têm sido utilizados para abençoar o próximo, querido, você está quebrando um padrão universal de Deus, que é abençoador. Nós precisamos entender que nós somos chamados para abençoar as pessoas. E quando eu retenho a bênção, quando eu retenho o recurso financeiro, quando o meu coração está nisso, eu coloco isso a minha segurança, coloco isso o meu futuro, quando eu coloco isso o futuro da minha família, e que eu retenho, Deus ele não prospera a vida da igreja, queridos. Quando eu estou pensando no dinheiro, eu estou pensando em mim, ou eu estou pensando em mim e nos outros? É essa reflexão que nós precisamos fazer. Quando eu peço prosperidade para Deus, quer dizer, eu estou pensando na minha prosperidade única e exclusivamente, que é legítimo, porque é a promessa dele, mas eu estou também preocupado, eu estou também focado na prosperidade do reino de Deus. Esse é o grande ponto de atenção, queridos. Se nós hoje, na nossa área financeira, nós tivermos um padrão mental de reter, nós teremos problema, nós teremos escassez. Deus não vai acrescentar nada na sua vida se você tiver uma vida que retém aquilo que é de Deus. É a mesma coisa da salvação. Eu recebo e eu passo. A bênção eu recebo e eu passo. Quanto mais você passar, mais você recebe. É um fluxo, querido. É um fluxo constante. Se eu represo a represa, se eu não permito que a bênção flua através da minha vida, não acontece nada em nossa vida. E o que acontece, queridos? Escravidão financeira. Sempre preocupado com dinheiro. Sempre trabalhando com mesquinharia. Ah, eu não vou dar isso, eu vou contar aquilo. Ah, imagina que eu vou dar dinheiro para a igreja. Eu estou sempre preso nessa armadilha que é o dinheiro. E quando eu me desprendo, quando eu entendo de que Deus quer me abençoar, para que eu seja abençoador, quando isso começa a fluir, queridos, você vai ver a abundância de Deus sendo derramada sobre a tua vida e sobre a vida da tua família. Vamos ver o que diz Tiago 4, versículo 3. Como é que isso, o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Tiago 4:3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Olha aí, que padrão, princípio, lei de Deus, queridos. Por que a gente não recebe? Porque a gente está preocupado único e exclusivamente com a nossa necessidade, com os nossos desejos, com os nossos prazeres. E é por isso que, às vezes, fica aqui uma reflexão para nós. Se nós temos pedido para Deus abrir portas, se nós temos pedidos para Deus abrir as comportas do céu, se nós temos pedido para que Deus nos dê um trabalho, para que prospere o nosso negócio, qual é a motivação dessa nossa solicitação? É exclusivamente para as minhas necessidades ou é para as minhas necessidades e que a partir dessas minhas necessidades preenchidas em abundância, eu posso também abençoar as pessoas que Deus coloca no meu caminho e que estão precisando também de recurso financeiro. Aí algumas pessoas falam para mim, Luciano, mas eu não tenho dinheiro. A minha conta não fecha. Mas, queridos, é esse motivo, querido. Esse padrão mental de não ter faz com que você continue não tendo. Vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre isso. Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Então, é uma afirmação aqui, queridos. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, o que Lucas está dizendo para nós aqui, querido? Viu? Não vem com essa história que você não tem. Se você tem pouco, seja fiel no pouco.
Abençoa no pouco quem você pode abençoar. Porque se eu colocar muito, você não vai abençoar. É isso que Lucas está dizendo para nós. Olha o que diz Mateus 25, 23. Disse-lhes ao Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, olha, Lucas diz para nós assim, queridos: se você não é fiel no pouco, desculpa, você não vai ser fiel no muito. E Mateus diz assim: ó, se você for fiel no pouco, eu acrescento muito. Então, quebrar padrão mental que eu não dou porque eu não tenho. Nós não damos porque nós não queremos. E quando eu digo não por uma lei de Deus, eu atraio a escassez do mundo para a minha vida. Quando eu entendo que eu sou chamado para viver como Deus vive, um abençoador, um doador, e eu começo a doar o que eu tenho, a Bíblia diz que Deus acrescenta o muito. Então, aqui está uma lei espiritual para você, querido. Aqui está uma equação para a tua vida. Se você tem buscado muito, esquece. Pega o que você tem, abençoa com aquilo que você tem, aí Deus vai acrescentar um muito na sua vida. Você perceba que Deus, ele sempre, ele quebra os padrões de mundo, querido. Qual é o padrão do mundo, não da igreja? Eu dou o que me sobra. Eu dou o excesso que eu tenho. Deus está dizendo, não, querido. É na escassez que eu vejo teu coração. É na escassez que eu vejo a qualidade do seu coração. É na escassez que eu vejo o teu cristianismo legítimo. Deus está sempre olhando para o nosso coração, querido. É nos momentos onde está tudo contadinho que ele vai ver, cara, esse cara, ele é fiel. Ele não está preocupado se vai faltar, se vai sobrar. Ele está preocupado em fazer com que a vida dele seja um instrumento, um canal de bênção para abençoar outras pessoas também. Então, se você quiser receber a abundância de Deus, de Deuteronômio 28, de 1 a 14, você precisa desenvolver um coração generoso, queridos. Um coração egoísta não tem acesso ao sobrenatural de Deus. Deus, ele não é um Deus egoísta, ele é um Deus doador. Haja visto ele ter entregue a vida do nosso Senhor Jesus Cristo para morrer no meu lugar e no teu lugar. Olha alguns dados sobre o assunto doador na Bíblia, queridos. O verbo crer na Bíblia é usado 270 vezes, porque Deus quer que nós sejamos pessoas que creem. Então, o verbo crer, ele está em 276 vezes na Bíblia, porque Deus quer que a gente creia. O verbo orar, ele está em 371 vezes na Bíblia, porque Deus quer que a gente ore. O verbo amar é usado 714 vezes na Bíblia, porque Deus quer que a gente desenvolva um coração que ame. Olha a Darker. Então, a gente falou crer 270 vezes, orar 371 vezes, amar 714 vezes. Olha o verbo dar 2.162 vezes. Deus diz que a gente tem que doar porque Ele quer que nós nos transformemos em doadores. Olha como é sério isso para as nossas vidas, queridos. Nada se compara. A Bíblia fala 10 vezes mais eu tenho que ser doador do que eu tenho que crer. Eu tenho que ser 8 vezes mais doador do que orar. Ou seja, a Bíblia está dizendo que você tem que dar mais do que orar. É essa correlação que a Bíblia traz para nós. E ele fala assim, você precisa doar 3 vezes mais do que o amor que você tem no seu coração. Porque ele fala 714 o verbo amar e ele fala 2.162 o verbo dar. Olha como é importante isso para nós, queridos. Se nós não ajustarmos essa área da nossa vida, que é um coração generoso, nós não iremos viver Deuteronômio 28. E aí passa por onde? Dízimos e ofertas.
Se eu não sou um dizimista, se eu não sou um ofertante, a bênção de Deus não está fluindo sobre a tua vida. Logo, essa lei universal de Deus de que você recebe e precisa passar, não vai acontecer, querido. Deus quer que a gente seja um doador, queridos. Eu vou dizer para você, sem medo de errar, cristão que não dá o dízimo, queridos, é um cristão que não vai prosperar. É um cristão que recorrentemente vai ter problema na sua vida financeira. É um cristão que recorrentemente vai ter que viver para pagar conta. É um cristão que recorrentemente vai viver distante de Deuteronômio 28. Porque essa é a prova. Ah, mas eu não tenho. Queridos, quem é infiel no pouco, vai ser infiel no muito. Deus acrescenta o muito a partir daquele que é fiel no pouco. E como é uma lei, queridos, não adianta fazer nada que a gente queira fazer. Não adianta eu orar pela tua vida, não adianta você fazer jejum, não adianta você ir no PG. Se você quer. Travou o pastor aí. Grita aí, Roseli. Travou! Grita aí, Roseli. Tá paralisado. Está repreendida em nome de Jesus. Travou, ele congelou. Daqui a pouco volta. A da Roseli também travou? Não, não. Não, da Roseli não. A Roseli tá normal. Acho que é Eles o. estão no Deve mesmo ser, lugar, né? Então não deve ser a internet, deve ser o aparelho deles. é o talvez. aparelho, é isso. Já vai aparecer aqui na telinha da Roseli. Vai para a sala. Deixa eu ver aqui. Vertemos. Querido, me perdoe aí a minha máquina aqui, Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tá claro isso para você, querido? Que o dízimo e oferta é uma prova que a gente precisa ser aprovado, porque se a gente não for aprovado no dízimo e oferta, a gente não vai ter abundância de Deus, querido. A gente fez essa semana uma aula especificamente sobre dízimos e ofertas no curso de integração, e a gente falou 1h30 sobre esse tema, querido. Eu deixei claro que dinheiro para Deus, ele é um assunto espiritual. Coloca isso no teu coração, querido. Dinheiro para Deus é um assunto espiritual. Se eu não entender isso, eu vou ter problema com Deuteronômio 28, querido. Então, Deus espera que nós sejamos abençoadores. E na medida em que eu vivo essa verdade, Deus prospera, Deus abunda a nossa vida. E não é para você ficar abençoando os outros só, não, para você primeiro ser abençoado. Primeiro ele te abençoa e a partir da tua vida a bênção flui através das outras pessoas. Então essa é a primeira área da tua vida que você precisa analisar. Se você quiser viver a abundância e a prosperidade de Deus. Eu tenho sido fiel no dízimo, na oferta. Eu tenho sido abençoador na vida das pessoas. Eu tenho doado o que eu tenho para as pessoas. Eu tenho um coração generoso, que é um coração que se compara ao coração de Deus. Essa é a primeira área. A segunda área, a segunda questão que você precisa resolver e você precisa refletir é: como eu tenho vivido como um mordomo de Deus? A Bíblia diz que tudo que nós temos é de Deus, queridos. Não é nada nosso. Então perceba a lei de Deus, como é perfeita. Se Deus confia 100% de algo na minha vida, o que eu tenho feito com esse 100%? Eu tenho retido aquilo que é de Deus, ou eu tenho vivido aquilo que é de Deus e eu tenho usado aquilo que é de Deus para abençoar outras pessoas? Isso é a primeira lei. A segunda lei é assim: o que eu estou fazendo com aquilo que me é de direito? Vamos pegar os dízimos. De 100%, 10 eu decido dar, mais um tanto eu decido abençoar, me sobra, sei lá, 80, 90, 90, ok. O que eu tenho feito com esse dinheiro? Vamos ver Lucas 16, versículo 1, que a Júlia vai projetar para nós.
Aqui está dizendo, aqui era uma conversa de Jesus com seus discípulos. Diz assim, e dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Aqui é uma parábola que Jesus começa a contar, queridos, para mostrar e ensinar os discípulos da responsabilidade que eles precisavam ter com o dinheiro. E ele faz essa analogia, o homem rico aqui nessa história é Deus. E nós somos o mordomo. Nós somos aqueles que cuidam daquilo que é de Deus. Deus confia em nossa vida o dinheiro que é dele, para que a gente seja abençoador e depois para que eu tenha responsabilidade em lidar com aquilo que é de Deus. Muitas pessoas não são abençoadas na sua vida financeira porque não têm responsabilidade com o dinheiro. Pessoas gastam excessivamente. Pessoas não têm critérios para cuidar com aquilo que é de Deus. Então, você tem duas barreiras aí, queridos, para viver Deuteronômio. Primeiro, a primeira resposta que você tem que buscar: eu tenho sido um abençoador? Eu tenho doado? Eu tenho sido fiel à obra de Deus? Eu tenho pegado os meus recursos, ainda que não me sejam suficientes, para abençoar as pessoas através da igreja? Tenho, Luciano. Ok, legal. Passei pela primeira reflexão. A segunda, como é que eu tenho cuidado com o que me sobra, com aquilo que está na minha mão? Eu tenho vivido essa responsabilidade? E não é só com dinheiro, queridos. A Roseli, ela recorrentemente, e eu falo aqui abertamente, me pega no pé para lavar o carro. O carro não é meu, o carro é de Deus, querido. Se eu não cuidar daquilo que Deus me deu, como é que ele vai me dar algo melhor, querido? Se nem aquilo que eu tenho, eu cuido. A nossa casa, as roupas que nós temos, a comida que nós nos alimentamos. Como é que eu tenho lidado com isso tudo que é de Deus, querido? Porque tudo é de Deus. É um engano a gente achar que o dinheiro é nosso. Quando eu acho que o dinheiro é nosso, eu tenho dificuldade em abençoar. Quando eu acho que o dinheiro é nosso, eu acho que eu devo usar o dinheiro como eu quero, da maneira com que eu quero, eu não consulto Deus, eu não levo até Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça com o dinheiro que é do Senhor? Quando eu começo a ter essa revelação, queridos, de que nós somos mordomos de Deus, eu começo a ter mais cuidado com aquilo que Deus tem nos confiado. Eu passo a ser mais agradecido por aquilo que Deus tem nos confiado. É por isso que essa jornada de 30 dias de gratidão vai nos ajudar a fazer essa contabilidade e poder registrar o quanto Deus tem cuidado e o quanto Deus tem abençoado a nossa vida. Então, duas áreas, que da área financeira. Primeiro, coração abençoador. Seja fiel ao Senhor. Ele mandou, faça, querido, não questione. Não se preocupe com o diabo, que ele vai trazer lorota na sua mente, falar que você não pode, que você não consegue, que a sua conta não vai fechar. Se você der ouvido para o diabo, queridos, você vai continuar vivendo exatamente aquilo que você não quer viver. E a segunda coisa, como eu e você estamos lidando com aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos. Eu tenho sido responsável. Eu tenho gasto naquilo que de fato é essencial. Eu tenho, de fato, organizado as minhas finanças adequadamente para que eu possa ter um controle daquilo que Deus tem confiado em nossas mãos. Eu tenho sido zeloso, queridos, com tudo aquilo que Deus já me entregou e Deus tem me entregado. Esse é o segundo filtro, queridos. Se você passar nos dois filtros e não for abençoado, queridos, tem algo errado que nós precisamos conversar. Porque aí sai do contexto espiritual, vai para o contexto natural. De fazer as coisas certas, com energia, com determinação, com foco, com conhecimento, com capacidade, aí é outra história. Mas nós estamos falando aqui do dinheiro do aspecto espiritual, o que barra a bênção de Deus na tua vida. Porque não adianta também, né, querido? Vamos ser aqui, né? Vocês sabem que eu trato dessas duas coisas de uma maneira muito iguais. Não adianta eu ser um cara abençoador, um cara mão aberta,
que ajuda as pessoas, um cara que tem responsabilidade mais no campo natural, eu não trabalho, eu não faço o que eu tenho que fazer, eu não coloco a energia que tenho que fazer, também não vai acontecer. Porque Deus faz aquilo que nós não podemos fazer e nós podemos fazer aquilo que Deus não vai fazer, que é fazer o melhor que a gente pode no campo natural. Então, nós lemos 6 promessas de Deus para abençoar a tua vida. E eu não li o começo de propósito. Olha agora o que diz o começo de Deuteronômio. É a base para que tudo aquilo a gente viva, que é o Deuteronômio 28:1. Olha o que ele diz, que a Júlia vai projetar para nós. Olha a condição que ele coloca para a gente viver o resto. E será que se... Olha como Deus coloca isso na condicional. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, antes de nós buscarmos a abundância, antes de nós buscarmos a prosperidade, eu tenho que olhar esse C aí. O que representa esse C? Se eu tenho um coração generoso, se eu tenho um coração abençoador e se eu tenho sido um bom mordomo. Queridos, Deus tem coisa extraordinária para nós, queridos. É que a gente quer, às vezes, viver as coisas extraordinárias de Deus do nosso jeito. E Deus é um Deus que estabelece padrões. Há leis espirituais no reino de Deus, queridos, que por mais que a gente tente fazer, se aquilo que a gente está fazendo não está enquadrado com os princípios, a lei e as leis universais de Deus, a gente não consegue viver aquilo que Deus promete para que a gente vá viver. Olha o que diz Isaías 55, no versículo 9. Olha Deus dizendo, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se você tem sonho, desejo, a Bíblia está dizendo que os sonhos e os desejos de Deus para você são maiores do que os seus, queridos. Se você hoje tem tentado buscar conquistar algo grandioso na tua vida, a Bíblia diz que o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você está pensando. Porque os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso. Deus consegue enxergar mais longe do que nós enxergamos. Então, que sonhe alto. Cada vez que você sonha alto, lembre que o sonho de Deus é muito mais alto do que teu sonho. Que ele vai dar muito mais daquilo que você hoje sonha, daquilo que você hoje busca. Só que para que isso aconteça, se ouvir atentamente, se obedecer aos meus mandamentos, aí sim, você vai viver Deuteronômio 28. E passa por 2 provas. Primeiro, abençoador, e segundo, um bom mordomo. Eu fiz uma declaração de fé, queridos, sobre Deuteronômio 28. Eu vou pedir para o Eduardo e para a Yara e para os líderes dos PGs lerem essa declaração de fé, baseado nesse estudo que nós fizemos de Deuteronômio 28. E eu vou pedir para que você, que quer viver a bênção de Deus na tua vida, que você entendeu que você precisa ajustar essas 2 áreas da tua vida, que você leia diariamente essa declaração de fé e peça para que o Espírito Santo te ajude a você viver essa verdade na tua vida, para que de fato você possa viver aquilo que Deus quer que você viva. Põe, Júlia, por favor. Vamos ler, eu vou ler para vocês e isso vai ficar para vocês, tá bom? Declaração de fé baseada em Deuteronômio 28, de 1 a 14, diz assim: decido ouvir atentamente a voz do Eterno, o meu Deus, e obedecer de coração às orientações da sua palavra. Com isso, serei abençoado por onde for, da cidade ou no campo, terei grandes colheitas e a unção de multiplicação. Essas bênçãos se estenderão aos meus filhos e aos filhos deles. Terei fartura de alimentos, depósitos abastecidos, e a graça deve vir
de ver frutificar meu trabalho e os meus empreendimentos. Crescerei nos lugares onde estou, porque o Senhor abrirá as janelas dos céus, derramando as chuvas do seu favor no tempo certo, abençoando exponencialmente meus esforços e minhas semeaduras. Decido ser a pessoa consagrada a Deus em todas as áreas. Eu creio que as bênçãos de Deus serão cada vez mais evidentes na minha vida e as pessoas ao meu redor identificarão as provisões sobrenaturais dele e serão atraídas para ele com muita admiração por aquilo que só ele pode realizar. Serei um testemunho público da vontade de Deus. O Senhor aumentará a minha posição de influência, liderança e comando. Terei recursos mais do que o suficiente. Doarei e não necessariamente tomarei emprestado. Mesmo que eu enfrente oposições humanas e espirituais contrárias à minha prosperidade, o Senhor me defenderá e afugentará os meus inimigos. Nada poderá deter os níveis de prosperidade reservados para mim. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu fiz aqui essa declaração de fé para você ler todos os dias na sua vida. Nesses próximos dias, que você possa carregar essa verdade no teu coração, querido. Vou pedir para a Júlia voltar para mim, filha. Para que você possa, de uma maneira, declarar que você quer viver a bênção e a prosperidade de Deus para a tua vida, querido. Então, nós vamos repercutir nessa semana 2 coisas importantes nos PGs. Primeiro, o diário de gratidão e essa declaração de fé de Deuteronômio 1 a 14. E não só declare, queridos. Creia e viva o que você está declarando e você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida, querido. Como as portas vão se abrir. Como Deus vai abrir os tesouros do céu e vai derramar sobre a sua casa, sobre a vida da sua família. Coloque essas 2 áreas em ordem na tua vida, querido. Se estiver em desordem, coloque em ordem, você vê que o resto é natural. Você não tem que se esforçar, é teu por herança. É promessa de Deus para a tua vida, querido. Se não está fluindo, nós precisamos ajustar a nossa casa e você vai ver como vai fluir e você vai ser abençoado, honrado e você vai ver como a tua vida vai atrair pessoas para o reino de Deus, como a tua vida vai ser bênção na vida das outras pessoas, queridos. Amém? Muito bem. Então, nós demos mais um passo para arrumar a bagunça na nossa vida, nessa área tão sensível. Na semana que vem, nós vamos falar sobre arrumando a bagunça causada pela tristeza. Se você hoje está carregando um coração mais tristinho, a minha recomendação é que você esteja conosco também no próximo domingo, para que a gente arrume essa bagunça que não deve continuar desarrumada, para que você não precise viver triste, desanimado, preocupado, ansioso, e que você hoje que conhece pessoas que estão vivendo assim, queridos, convide essas pessoas. Sabe, quando a gente fala de ser abençoador, a gente não está falando só do dinheiro, queridos. Um telefonema seu, 10 minutos que você investe para mandar o link, você está abençoando vida, querido. Pensa se de fato o nosso coração está sendo um coração conforme a expectativa de Deus, queridos. A gente falou de dinheiro, mas a bênção passa por abrir espaço na minha agenda para abençoar as pessoas, mandando um link, um convite, uma oração, uma salvação, queridos. Sabe o que eu acho, em sentimento que eu tenho, queridos? Que às vezes a gente relativa muito a questão do inferno, a gente acha que o inferno não existe. Porque se o inferno fosse verdade em nós, querido, a gente olhar no nosso redor, por aquilo que a gente tem recebido de Deus e por aquilo que a gente já recebeu como garantia de nós não vivermos o sofrimento eterno, querido, a gente não ia ser disciplente com um simples link que eu poderia mandar para alguém da minha família. Para alguém próximo de mim que está caminhando para um abismo do sofrimento eterno, mas eu não tenho tempo, eu não tenho vontade, eu não tenho chamado, então eu não faço. Desculpa falar assim, queridos, mas é assim que eu vejo, infelizmente, os nossos corações.
Porque se o inferno fosse algo verdadeiro, porque não pode ser verdade só para mim o inferno, querido. O inferno é para todo mundo. E se eu conheço pessoas hoje que não foram salvas, e eu não tenho esse ato de amor em levar um link para a pessoa fazer a oração para se salvar do inferno, querido, eu não sei o que a gente precisa fazer para que a gente possa, de fato, fazer diferença nas pessoas. Semana que vem nós estamos de volta, arrumando a bagunça causada pela tristeza. Eu devolvo para o Bruno agora para ele poder cantar um louvor e no final eu volto para a gente fechar, pedindo para que Deus cele essa palavra no nosso coração em nome de Jesus. Vai lá, Bruninho. Amém. Aperta ali. Isso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. E caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, papai, por mais essa mensagem, obrigado, papai, por mais esse aprendizado, meu Pai. Vemos o cuidado do Senhor com as nossas vidas, Senhor. Conhecemos mais das tuas leis nesta manhã. Muito obrigado, papai. Muito obrigado por ter trazido, Senhor, a compreensão, meu Pai, da nossa vida financeira, Senhor. Tu tem visto as nossas lutas, Senhor. Tu tem visto, Senhor, as nossas aflições. E quem sabe hoje, meu Pai, alinhado com a tua vontade, a gente vire esse jogo em nossa vida. Porque nós cremos que tu és o nosso Pai abençoador, aquele que tem um tesouro do céu guardado para as nossas vidas, papai. Te agradeço por cada vida que esteve conosco nessa manhã, Senhor. Que o Senhor continue cuidando desses corações, cuidando dessas casas, dos seus trabalhos, das suas famílias, meu Pai.
Que nós continuemos sendo guardados e protegidos pelo teu amor, meu Pai. Nós consagramos tudo que foi falado, tudo que foi ministrado no teu altar. Consagramos ao Senhor a nossa semana, papai. Pedimos a tua bênção, a tua proteção. Que seja uma semana de vitória, Senhor. Para a glória do teu nome é que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a tua vida, o teu domingo, a tua semana. Amém. Ótimo domingo, gente. Bom descanso. Boa Boa Páscoa. Páscoa, pessoal. Gente, Boa Páscoa para vocês. Boa Dá de Páscoa chocolate. para todos. Feliz Páscoa. Tchau. Bom Deus domingo. abençoe. Tchau, Deus abençoe a todos aí. Bom domingo. Amém.